Olá, estamos de volta com mais uma aula sobre delegar tarefas. Isso, vamos falar sobre delegação de tarefas. É uma constante também Sim. na rotina de uma secretária e de um secretário. Delegar tarefas. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar em mente, é que delegar tarefas não é apenas você transferir uma tarefa Ou a responsabilidade, né? para alguém. Porque junto com a tarefa você transmite a responsabilidade em parte. Presta Isso. atenção. Então, assim, muita gente pensa que é assim, passar o abacaxi para alguém descascar, passar uma dificuldade. Bom, eu não estou podendo resolver, vou passar, vou delegar. Eu uso até essa expressão bonita, delegar. Então, preste atenção. Não é uma coisa complicada, mas também não é uma coisa tão simples. Quando você delega, você está gerenciando, de uma certa forma, o tempo. E isso permite que você e sua equipe, né, equipe de trabalho, desenvolva habilidades e conhecimentos. Você vai estar permitindo que outras pessoas possam desempenhar algumas habilidades e alguns conhecimentos que ela tem e que nunca pôde mostrar. Então tem esse lado muito bom de delegar tarefas, né? Então acontece que quando você não delega tarefas, quando você se recusa a delegar tarefas e quer acumular, né, as tarefas para você, a equipe de trabalho, a equipe da empresa, de uma certa forma é frustrada, né? E você também deixa de aprender com eles. Sim. Eles não têm a oportunidade de mostrar serviço, né? E você, de uma certa maneira, está impedindo que isso aconteça. Isso. Então, delegue tarefas, divida, né, o que pode ser dividido. O fardo, né? O fardo, né? Mas não delegue apenas tarefas que porque eu não posso fazer, eu vou delegar, eu vou passar. Deixe os outros se exercitarem. E você tem que delegar se você tiver capacidade, responsabilidade e autoridade para isso também, né? Para você não dividir a sua função com outras pessoas que não tem nada a ver, né? E é só sua e que você não era para você delegar. É sua aquela tarefa. Tem tarefas que não podem ser delegadas. E lembrar que o executivo, o diretor, o dono da empresa, o coordenador, pode chegar para a secretária e falar: olha, passa essa tarefa aqui para não sei quem, delega essa de cá para Fernando, Bruno, né? E acompanhe para ver se ele realmente fez e tal, né? Então você tem que delegar, não é, olha, o chefe mandou você fazer isso, não é bem assim, né? Olha, eu recebi aqui uma tarefa para você fazer do nosso chefe, tal, tá assim, assado, tal, me passa a resposta para eu passar para ele, né? Saber delegar também com maturidade, cuidado, né? Cuidado, com o seu colega de trabalho. Isso. Para não parecer que você está delegando como se fosse uma obrigação. Né? Não deixa de ser uma obrigação, mas não passe isso como uma obrigação, passe isso como um privilégio para ele, de ele poder exercer aquela tarefa, executar aquela tarefa, né? É isso aí. Quando você delega alguma tarefa, alguma coisa para alguém, a pessoa a quem você delegou essa tarefa, ela assume a responsabilidade, ela vai assumir uma responsabilidade, né? Juntamente com você, que delegou, com a secretária. Então, você e essa pessoa serão responsáveis pela realização dessa tarefa. Então, o que é que a gente pode aprender disso aí? Né? Que a responsabilidade pelo resultado, né, da execução dessa tarefa, embora você tenha delegado, a responsabilidade é sua. Com certeza. E você vai ter que cobrar com educação, né, com atenção, com jeito, sem autoritarismo, você vai ter que cobrar dessa pessoa a quem você delegou o resultado dessa tarefa. Isso. Porque ela que vai realizar, mas a responsabilidade pela tarefa continua sendo sua. Não é porque você delegou que você vai dizer, bom, o que acontecer não é comigo, é com você. Correto. Você é corresponsável junto com a pessoa a quem foi delegada essa tarefa. Mas você saberia me dizer, Herbert, vou delegar uma tarefa, né? Mas existe uma maneira de fazer isso, né? Sim, a gente até deu uma pincelada sobre isso, né? Vamos ver, pelo menos 3 passos que você tem que seguir para delegar uma tarefa com eficácia. Preste atenção. Primeiro, você tem que decidir o que é que vai ser delegado. Você não pode delegar alguma coisa, alguma tarefa sem saber o quê. Sem saber explicar direito também. Então, qual é a tarefa que você vai delegar? A Correto. tarefa é fazer isso, isso e isso no tempo X. Isso. Não é? Eu tenho o dia todo para fazer isso. Não, você tem que resolver isso e no início da tarde já está com essa tarefa. A questão é a resolvida. comunicação, né? Porque o chefe pede para você resolver determinada coisa e que passa determinada coisa para tal pessoa resolver e te passar o retorno. Aí você tem que passar também, e essa pessoa tem que ter a consciência de que
que ele deve responder ou executar aquela tarefa o mais breve possível. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vamos supor, meu chefe pede para que eu, Herbert, fale com o Márcio. Márcio, eu preciso que você faça os slides do curso de telefonista. Pronto. Aí Márcio, ok, deixa comigo. Pronto. Aí eu não falei o prazo, ele não se preocupe em perguntar o prazo, não se preocupe em dar o retorno e eu não me preocupe em pegar o retorno para passar para o chefe. Olha que bagunça e falta de responsabilidade. Márcio, por exemplo, a forma certa. Dr. Alfredo pediu para você preparar os slides do curso telefonista. Você tem uma previsão de quanto tempo você me dá isso? Olha, Herbert, eu vou conseguir fazer isso até amanhã pela manhã. Pronto, vou passar a posição para ele e amanhã de manhã, assim que você tiver com os slides prontos, você me encaminha, ok? Ele sabe da responsabilidade de me passar até amanhã de manhã, eu já avisei o chefe que ele vai me passar amanhã de manhã. E amanhã de manhã, na verdade, eu nem precisaria cobrar, mas a título de responsabilidade eu posso. E aí, Márcio, tudo bem? Você me prometeu para hoje pela manhã. Você vai me entregar agora 8 horas da manhã ou meio-dia? Tá entendendo? Aí eu já dei uma prévia, uma lembrada, ele já sabe a responsabilidade dele, e aí ele já vai me dizer o horário. E aí eu já antecipo para o meu chefe. Olha, chefe, já falei com o Márcio, ele confirmou, vai ser entregue agora pela manhã às 10 horas. Então o trabalho tem que ser uma corrente, né? Uma engrenagem. Porque que segue funciona uma cadeia, né? Uma cadeia. O Herbert vai me cobrar, mas ele também vai ser cobrado. Justamente. E antes de eu ser cobrado, eu já passo a resposta. Isso aí já é competência. Isso aí é eficiência, né? Entendeu? Ou ele mesmo poderia já me ligar 8 horas da manhã. Olha, Herbert, o seu slide que eu fiquei de passar para você, para passar para o senhor Alfredo, terminaria às 10 horas da manhã. Márcio, tá muito obrigado, já vou avisar ele. E aí eu já antecipo a expectativa do Alfredo. Olha, o Márcio já me ligou, falou que às 10 horas já vou estar entregando o slide para o senhor. Né? Tem compromisso. Cumprir horários, cumprir metas. Com certeza. Né? E se uma pessoa recebe a delegação de cumprir uma determinada tarefa e ela não cumpre, ela vai perder a confiança. Com certeza. E vai ser chamado de responsável, de lerdo, de mole. Pode até não ser chamado, mas vamos pensar nisso a respeito dela, né? Toda vez que eu peço isso, não acontece, demora tanto. Olha, pede aquilo ali para tal pessoa, mas pede 3 dias antes, porque ela demora 3 dias para entregar. Né? A fama dela vai ser essa, né? Então a gente vê que o primeiro passo é decidir o que será delegado. Qual é a tarefa que vai ser delegada? Isso. O segundo passo é isso que a gente comentou agora, né? Você definir a quem você vai delegar essa tarefa. E é importante. De preferência, uma pessoa que você conheça pelo menos um pouco. Isso. Você não vai delegar uma tarefa, por exemplo, uma tarefa importante para um recém-contratado da empresa que tem 2 dias na empresa. Você não conhece ainda essa pessoa. Você não conhece nem um pouquinho do perfil dela. Se é uma pessoa confiável, se é uma pessoa responsável. E se não tiver uma outra pessoa que faça só esse novato, você tem que dar a tarefa e acompanhar de pertinho, sondar o tempo todo para saber se ele está conseguindo fazer. Está né? sempre cobrando. Porque às vezes ele está com vergonha e não vai falar que não está conseguindo, né? Porque às vezes a pessoa a quem você delegou até diz que não, eu posso fazer, eu posso realizar. E na prática vai que não consegue. E você tem que ficar cobrando na boa, né? Com a educação, de vez em quando lembrando, e aí como é que tá? Já conseguiu? Né? Já terminou? Quando é que você vai terminar? Preciso disso para hoje, para daqui a 1 hora. Né? Você vai conseguir mesmo? Entendeu? Então assim, porque lembre-se que você vai ser tão responsável quanto ele, a quem você delegou aquela tarefa. Né? O terceiro e último passo seria, que a gente também já falou, definir o tempo para a execução dessa tarefa. Então assim, tudo tem que ter um tempo, tem que ter um prazo. Justamente. Até o chefe fala assim, olha, pede lá para fazer a apostila do curso telefonista. Aí ele não falou o prazo, você já antecipa e pergunta, o senhor precisa disso para que dia, chefe? É importante, né? Porque às vezes, né, no dia a dia, na correria, ele nem lembra de... Ele tem um prazo, mas ele nem lhe passou esse prazo, mas você tem que estar atenta para saber dele qual é esse prazo. Correto. Nós temos até que dia para lhe passar esse material pronto. O senhor tem um prazo, ele vai dizer, não, eu preciso disso para daqui 1 semana no máximo. Aí você também procura não esticar até 1 semana, procura dar no menor tempo possível. Outro ponto importante você precisa decidir quando delegar alguma tarefa, porque assim você vai precisar de tempo. Você não vai chegar de repente e delegar uma tarefa para alguém. Você vai precisar de tempo para explicar. Se eu vou delegar uma tarefa para o Herbert, eu tenho que explicar para ele o que é que deve ser feito. Olha, Herbert, você tem que fazer isso desse jeito, né?
né, de tal maneira, né, e, como a gente já falou, né, e você tem até amanhã, de manhã, até meio-dia para fazer isso. Eu preciso disso pronto amanhã, preciso disso solucionado amanhã. Então, você tem que dizer o que é, você tem que conversar, e quanto mais detalhes você passar, melhor. Deixar bem claro para depois a pessoa a quem você delegou dizer, mas você não me disse isso. Você não me disse que era até hoje. Então é preciso ficar, né? E se puder até anote o dia que você passou, anote a parte, né? Para não haver discussão, para não haver desculpas. Correto. E de repente a responsabilidade por uma tarefa que não foi cumprida ficar sobre suas costas, só sobre você. Justamente. Né? Porque não se esqueça, quando você delega tarefas, a responsabilidade continua sendo sua. E o secretário é um cargo de confiança e de responsabilidade. É uma relação de confiança realmente. A empresa, o seu chefe, ele confia em que você vai fazer tudo direitinho que ele precisa. Para isso que ele está lhe pagando. Para ele não ter essa tarefa, ele assumir isso. Então ele passa numa relação de total confiança aquilo que ele precisa para que ele possa exercer também o trabalho dele de maneira tranquila e eficaz. Então, assim, você tem que conferir se, por exemplo, quando você vai delegar uma tarefa, se há tempo hábil para realmente, né? De repente você diz assim, eu preciso disso para amanhã, mas humanamente é impossível alguém realizar. Né? Correto. Então, é preciso discutir. Você consegue mesmo fazer isso até amanhã? Né? Para quê? Para que não haja problemas, para que não haja frustração, para que não haja nenhum tipo de atrito entre você e a pessoa a quem você delegou aquela tarefa. Justamente. Então, assim, não é simples e não é simples ao mesmo tempo delegar uma tarefa. Você tem que ter muita responsabilidade, tem que saber que aquela pessoa para quem você delegou a tarefa é uma pessoa responsável, uma pessoa que cumpre prazos, não é porque, assim, de repente é uma pessoa que é sua amiga de antes da empresa, então vocês estão trabalhando lá juntos, de repente você até conhece a pessoa, sabe que ela não é muito responsável, mas porque é sua amiga, é sua conhecida, é sua parente, diz, não, olha, vou passar essa atividade, essa tarefa para você, né? Se vire, faça bem feito, né? E de repente a pessoa não consegue cumprir aquela tarefa, ou não cumprir no tempo certo. Justamente. Então, assim, é muito importante você saber para quem você está delegando a tarefa e se aquela pessoa realmente terá condições de fazer, né? Executar e fazer aquela tarefa. Capacidade, às vezes, técnica, né? Saber usar as ferramentas para desenvolver ou saber até executar aquela função. Pois é. Então, assim, para fechar esse assunto de delegar tarefas, né? É importante você aprender a delegar tarefas. Até para evitar uma sobrecarga sobre você, o estresse. O secretário, ele vive de delegar tarefas. É pegar a ordem do chefe, passar para os demais funcionários, como a gente falou até no início do curso, receber o feedback dessas tarefas e passar para o chefe. Faz parte da dinâmica do trabalho. Vai passar mais o dia fazendo isso até do que outras coisas. É verdade, é verdade. Aquela coisa que a gente falou, a secretária é o elo, de ligação entre a empresa, né, e os colaboradores, os colaboradores, né? O gerente, o dono. Então, tenha sempre, nunca perca de vista isso. Você é um elo importante na empresa. E sem você, se você não fizer o seu trabalho bem feito, a empresa pode até travar, pode até parar por alguns momentos. A função de secretária é muito importante. Por isso que a gente, né, teve essa preocupação em trazer um curso para vocês de secretariado executivo que pegue o máximo de informações que serão úteis no seu dia a dia, no dia a dia do exercício da profissão de secretário. E porque muita gente até desenvolve a função de secretária e de secretário sem saber desenvolver a função, sem saber quais são as competências que te cabem, quais são as tarefas que ela tem no dia a dia, né? E esse curso é muito complexo. Eu estava falando com o Márcio, poxa, é um dos cursos mais complexos que nós temos, porque ele abrange muita coisa de muitas áreas diferentes. Para você fazer ele, por exemplo, a gente já coloca como exigência, né? Exigência entre aspas, né? Que você faça os outros cursos de recepcionista, telefonista, atendimento ao cliente. Porque você vai saber lidar com todo mundo, vai ter que saber lidar com todo mundo, desde o superior aos subordinados lá da ponta, né, da empresa, né, como office boy, como o pessoal da limpeza e coisa parecida. Você vai ter acesso a todos os funcionários da empresa, delegando tarefas ou passando recado, né? Então é uma função bastante complexa. Complexa, né? Mas que acho que com o nosso curso aqui você não vai ter...
você vai se sentir bem mais à vontade, né, para exercer essa função, porque assim nós procuramos realmente passar o máximo de informação útil, importante, que vai lhe dar uma segurança para você exercer bem a sua atividade secretária. E outra coisa, ó, aí você pode estar pensando assim, poxa, mas esse curso é chato, é muita informação, é muita coisa para aprender. Ó, a gente ainda está no segundo módulo, são quantos módulos? 5 módulos. 5 módulos, né? E tem módulos que são maiores do que esses que a gente já explicou. E aí você fala assim, poxa, é chato, é complexo, é muita coisa que eu tenho que saber. Pare para pensar. A única forma de você crescer profissionalmente, a única forma de você se destacar e ganhar até mais do que os outros é sabendo mais do que os outros. Então é você sabendo executar mais funções, sendo uma pessoa melhor, mais exigente e mais cobrada. Então quanto mais conhecimento você adquire, mais você vai ser valorizado, mais você vai ganhar, né? Conhecimento é a palavra-chave hoje. Se você não tem conhecimento, você não vive, você não se coloca no mercado de trabalho. E é isso que nós estamos fazendo. Levando o conhecimento até vocês através desse curso e de muitos cursos. Sim. As pessoas acham que secretário é aquela pessoa que fica com a agendinha debaixo do braço, acompanhando o chefe para onde ele vai para a empresa. Ele vai para o setor de cobrança, ela vai atrás para anotar o que ele pediu. Ele vai para o setor do estoque, ela vai atrás para anotar o que ele pediu. E só isso. Ou então intermediar telefonemas, recados. Não é só isso não. É muita coisa. Então você vai ver como é uma função complexa, mas é fácil, porque a gente está aqui para te ensinar e vamos te ensinar da melhor forma possível. Vamos falar na próxima aula sobre a administração do tempo, que a gente já falou, mas sempre a gente fechar com algumas dicas, né, para você ter um bom vontade. É isso aí, fique ligado.